Graça e paz a todos. Amados, eu tenho notado, nesses meus anos de cristianismo, de muita atenção a certos assuntos teológicos, muitos teólogos, pregadores, que durante anos e mais anos pregam a sã doutrina, e eu vejo que alguns deles, quando passam por certas provações, tendem a aliviar a palavra de Deus. Eu vejo que eles tendem a agradar mais ao homem do que a Deus. Isso se refere ao próprio pregador. Eu vou ler para vocês aqui, não todo, mas o livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Preste atenção, é a parábola do semeador. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui Jesus falou que tem pessoas que têm ouvidos para ouvir isso. Então que ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava a parábola. E Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus. Mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. 2 pontos. Agora Jesus vai desenhar para eles. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem logo o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. São as pessoas que têm um coração duro mesmo, que ela não germina, não chega nem a crescer. Tanto é que, repetindo, as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo, quer dizer, ouvem, mas não fala que crê, eles só ouvem. O diabo logo tira isso do coração duro. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amados, por que eu estou lendo para vocês isso aqui? Eu agora vou ler para vocês o livro de 1 Coríntios capítulo 7. São só 3 versículos que eu vou ler para vocês. 1 Coríntios capítulo 7, preste atenção, versículo 10 ao 11. Primeiro: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Olha como é que o apóstolo Paulo já começa falando. Não sou eu que estou falando, mas agora é o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie de sua mulher. Agora, dando um salto lá por 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem ela quiser, contando que ele pertence ao Senhor. Então, o que eu quis dizer com vocês nesses 2 capítulos, Lucas 8 e 1 Coríntios 7? Eu vejo algumas pessoas durante anos pregando: olha, a mulher, como diz aqui, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que ele pertence ao Senhor. Então, a gente vê muitos teólogos, pregadores falando: olha, com casamento legal,
Se você se divorciar da sua esposa e se casar com outra, vai estar cometendo adultério. Mesmo havendo o adultério, o abandono, ele tem que falecer para você casar com outro. Então a gente vê alguns pregadores, alguns teólogos, pregando isso. Mas por que muitos, depois que vem a provação, eles mudam de ideia? Porque eles sentem na carne. Olha só, voltando lá no Lucas 8, quando ele fala assim, ó, o Senhor fala assim, ó, Jesus, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Aí Jesus desenha, explica direitinho. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Então, muitas pessoas estão hoje pregando sobre o casamento, estão pregando sobre que o casamento até que a morte se separe. Mas se houver adultério, continue com teu cônjuge. Mas se ele me abandonar, joelho no chão e orar para o Senhor. Mas se não tiver umidade, como diz ali em Lucas 8, se não tiver raiz, na hora que eles começam a sentir isso, a aprovação vem no casamento deles, o casamento deles é ruído, no instantinho eles mudam a pregação. No instantinho eles mudam a pregação. A gente tem um exemplo aí daquela moça lá de Brasília, pregou durante anos e mais anos sobre o casamento é indissolúvel, até que a morte o separe, mas o marido dela largou ela pela segunda vez. Ela foi, hoje ela está pregando outra coisa. Então, meus amados, é fácil a gente pregar enquanto está tudo bem na nossa vida. Aí a gente dá conselho para um, dá conselho para outro, mas na hora que o negócio é com a gente, muda. Eu não estou dizendo que tem que mudar, porque lá no livro de Gálatas, vamos lá, Gálatas 1:10, olha o que diz. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Então, hoje é fácil eu chegar para vocês e falar assim, ó, se minha esposa estivesse do meu lado, eu pregar para vocês, não, o casamento é até que a morte separe. Se houver a traição, vocês têm que perdoar. Aí quando a minha esposa vem e me trai ou então me abandona, aí eu começo a mudar minha pregação. Vocês estão entendendo? Porque não tem raiz. Porque a raiz aqui no Lucas 8 é o quê? É o Espírito Santo. A pessoa estava professando apenas uma fé passageira, uma religiosidade. Então, para terminar agora, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 8, finalizando com o versículo 16, que diz o seguinte: ninguém acende uma candeia e a esconde no jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Aí eu pergunto para vocês são luz ou trevas? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב ולפני
השם ישפוך שיחון תפילה לעני כי הטוב לפני השם ישפוך שיחון השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא אל תסתר פניך ממני אל תסתר פניך ממני אל תסתר פניך ממני ביום אקרא מהר ענני אל תסתר